Bom, pessoal, vamos aqui para mais um vídeo do canal, né? Esse vídeo eu vou abordar questões do ENAD, né? 2012, 15 e 2018 do curso de logística. Esse foi um vídeo que realmente, o vídeo anterior, né, em que eu abordo essas questões do ENAD, tratando de outros temas ligados à logística, o vídeo teve uma boa aceitação, né, de forma geral. E agora eu vou fazer algumas análises também, né, dessas provas do ENAD voltadas para a graduação em logística. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, para a gente poder começar essa análise por 2012. Tem um outro vídeo também no canal, tá? Outro vídeo no canal, ele trata de outros temas, né? De análises que eu faço das questões, como que você pode abordar as questões do ENAD, como você deve fazer, quais são as estratégias que você pode adotar em relação aos modelos de questão, né? Que a gente tem alguns modelos específicos de questão para o ENAD, e o ENAD, por trás, né, dessa elaboração da prova do ENAD, você tem a chamada taxonomia de Bloom, que em vídeos futuros eu vou explicar o que é taxonomia de Bloom, que são níveis de aprendizagem. E as questões do ENAD vão nessa linha, né, nesses níveis de aprendizagem. Bom, essa prova que tem na tela é a prova de 2012 do ENAD. Eu vou avançar aqui, a gente vai tratar de logística internacional e canais de distribuição nessas análises, tá? Dessas provas do ENAD. Só avançar aqui. Então, é o curso de logística, graduação em logística. As questões já estão sinalizadas, né? Eu já sinalizei algumas questões aqui. Deixa eu avançar. Eu vou tratar também de algumas questões discursivas. Como é que você aborda a questão discursiva no ENAD? Vamos lá. Só avançar. Bom, primeira questão aqui, ó. Até coloquei já algumas observações, né? Vamos lá. Questão 10. O procedimento de despacho aduaneiro é iniciado na parametrização da carga em canais, onde é submetida a análise fiscal e selecionada para um dos canais de conferência. Lembrando que nesse vídeo, um dos temas que a gente vai tratar nessa análise de questões é logística internacional. Os canais de conferência são quatro, que é o canal verde, amarelo, vermelho e cinza. Considerando esse contexto, avalie as afirmações abaixo. Bom, mais uma vez, só para a gente rodar aqui no final, né, marquei aqui a resposta, só para a gente entender o seguinte, tá? Esse modelo de você avaliar as proposições para identificar quais são as corretas, esse é um modelo muito presente dentro da prova do ENAD de forma geral. Inclusive, a questão do lado aqui, ó, essa aqui é a questão 10, a questão 9 é com a mesma ideia. Qual é a minha sugestão, né, para abordar esse tipo de questão? Primeiro, você vai afirmativa por afirmativa. Inclusive, no vídeo anterior eu falo isso. Você pega lá a primeira afirmativa e você vai avaliar se ela é verdadeira ou falsa. Aí você vai para as alternativas. E você vai trabalhando com eliminação. Tá? Então vamos aqui. Primeira proposição aqui. A importação selecionada para o canal verde é desembaraçada automaticamente, sem qualquer verificação. Então vale aí como tópico a ser revisado a questão dos canais de conferência, verde, amarelo, vermelho e cinza, quando a mercadoria entra em um país. E sim, o canal verde, a mercadoria ela entra automaticamente sem qualquer verificação. Inclusive, se você quiser construir uma associação, lembra que o canal verde, né? Quando você lembra de sinais de trânsito, vamos dar uma elucubrada aqui. Quando você pensa em sinais de trânsito, o verde está liberado. Então, verde você não tem o desembaraço é automático. Não tem nenhuma verificação, não exige nenhuma verificação. Então a primeira está correta, a primeira é verdadeira, primeira afirmativa. Vamos lá para as alternativas. Ó. Você já elimina a letra B, você já elimina a letra D. Você fica com a letra A, com a letra C e com a letra E. Vamos lá.
No caso de seleção para o canal vermelho, ocorre a conferência documental, mas não há verificação física da mercadoria. Há verificação física da mercadoria, tá? Então é uma conferência mais apurada, uma conferência muito mais atenta comparativamente, né, ao canal verde. Quando você pensa no canal vermelho. Então, enquanto o canal verde é automático, o canal vermelho não vai ser automático. Você pode fazer aquela associação com as cores. Então, tem verificação física, sim. Então, a segunda, ela é incorreta, é falsa. Então, vamos para as alternativas. Já eliminamos a letra B, né? Já eliminamos a letra D. Vamos eliminar a letra E. Então, a gente fica entre a letra A, que é um apenas aqui como correta, e a letra C. No canal amarelo, eu botei até aqui o comentário, né? É realizada a verificação física da mercadoria e a aplicação de procedimento especial de controle aduaneiro para a verificação de elementos indiciários de fraude. Tem um exame documental no canal amarelo, tá? Então, no canal amarelo, é realizada a verificação física, mas tem um exame documental no canal amarelo. Tá certo? Então, no canal amarelo, você tem o exame documental. Então, a terceira também está incorreta. Então, analisando as alternativas aqui, né, a gente vai ficar entre a letra A e a letra C. Se a terceira está incorreta, a terceira é falsa, né? A afirmativa, a alternativa, né, correta é a letra A. Então, apenas A1 é a afirmativa correta dentre as três que a gente analisou. Então, notem que, para esse modelo de questão, o ideal é analisar afirmativa por afirmativa, e aí você vai trabalhando com eliminação, certo? Então, essa foi a questão 10, ENAD 2012. Vou avançar aqui, não tem tantas questões de logística internacional e canais de distribuição, tá? Vale assistir também o vídeo, outro vídeo que eu fiz de análise de questões do ENAD, que também está no nosso canal aí. Bom, questão 13, tratando de transporte, canais de distribuição. Vamos lá. Normalmente, o transporte é o elemento que mais impacta nos custos logísticos. Isso é fato. 60% do custo logístico é em transporte. De uma empresa, chegando a absorver, em média, 2/3, 60%, né, desses custos. A administração da atividade de transporte envolve a escolha do modal de transporte mais adequado em função de suas vantagens e desvantagens para cada situação. É só relembrar que quando você fala de modal de transporte, a gente tem alguns modais, né? Modal rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo e dutoviário. São 5 modais. Cada um desses modais tem vantagens e desvantagens. Também tem um outro vídeo no canal abordando um pouco dessas vantagens e desvantagens dos modais de transporte. Também é muito comum, dentro do ENAD, nas questões do ENAD, abordar, né, escolha de modal, vantagens e desvantagens de cada um dos modais. E uma outra observação: notem a fonte que foi utilizada, é o Balu, é o Ronald Balu, que é um dos principais autores dentro da área de logística. Gerenciamento da cadeia de suprimentos, logística empresarial. É o livro de 2006 do Balu, tá? É um livro de capa preta, tá? Eu tenho até esse livro aqui. Eu tenho aqui. Depois, num próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês. Mas eu tenho esse livro, é, que é um livro de capa preta do Balu. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Pesquisar ele aqui para mostrar, que aí fica mais claro para vocês. Eu vou pesquisar e vou mostrar qual é a capa desse livro, que, aliás, é uma fonte importante, tá? Quando você fala de logística, Ronald Balu, Donald Bauer Sox, são autores importantes dentro da área de logística. Então, aqui eu vou pesquisar o, o livro do Balu para mostrar para vocês a capa. Vou botar aqui Ronald Balu, Logística Empresarial, que é uma bibliografia comum, tá? Dentro, inclusive, bibliografia básica, tá?
Ronald Balu. E tem um livro antigo também, de capa azul, mas esse livro aqui é outro livro, tá? Só para a gente mostrar para vocês aqui, edição de 2006. É um livro bem amplo em termos de logística, aborda vários temas, né, relacionados à logística. Já tem ele aqui, né? Ronald Balu, que já veio ao Brasil, deu entrevista, já, enfim. Então, vou mostrar só o livro para vocês aqui. Espera aí. Tá, esse livro aqui mesmo, eu vou compartilhar com vocês a imagem, que é importante que vocês acessem essas bibliografias também, tá? E-book, algo do gênero também. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Deixa eu voltar para cá. Peraí. Tem inclusive várias capas dele aqui, ó. Aqui, tá? Então esse livro aqui, ó, de capa com esse desenho aqui, né, de um armazém, enfim, esse livro, Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, Logística Empresarial, o livro do Ronald Balu de 2006, tá? Essa bibliografia. Então é só voltar aqui para as questões da ENAD. Então vamos lá. Então, beleza. Aí ele começa a abordar aqui, ó. Vamos lá. O modal aéreo é veloz e caro. Beleza, é o mais rápido, né? Apresentando uma relação desempenho versus custo viável quando se trata do envio de cargas de alto valor agregado. Vamos entender só o seguinte, tá? Questão 13, ENAD 2012. Por que que ele é viável só quando ele transporta cargas de alto valor agregado? Pensa no seguinte, pensa no custo de transporte, o custo do frete, que é o custo para você transportar uma mercadoria. Se o transporte é muito caro, você concorda que não faz sentido ser muito mais caro transportar o produto do que o próprio produto que eu estou transportando? Aí você fala assim, "Inês, como assim? Peraí. Não faz sentido o frete custar R$ 100 e o produto que eu estou transportando custa 20, custa 30. Notem que está mais caro transportar o produto do que o próprio produto que eu estou transportando. Olha que situação, hein? Que crise filosófica, né? Então, não faz sentido. Então, para viabilizar, quando a gente pensa no produto, o custo do produto, no caso, na verdade, do preço de venda do produto, como percentual do custo de transporte, não faz sentido é muito mais caro transportar o produto do que o próprio produto que eu estou transportando. Então, para viabilizar o modal aéreo, o que eu estou transportando tem que ter um alto valor agregado. Ou uma questão de urgência. Transplante de órgãos, por exemplo, uma questão de urgência. Se a gente pensar numa logística humanitária, transportar suprimentos, é uma questão de urgência. Eu preciso de agilidade no transporte. Então, é provável que eu utilize um modal aéreo, dependendo do contexto. Aí você fala assim, isso, mas já aconteceu comigo, quando eu compro pela internet, o produto custa R$ 10 e o frete custa 50. Como assim? No final dessa questão, quando a gente analisar, fechar com a alternativa correta, eu explico para vocês, tá? Então, essa primeira afirmativa aqui, só para a gente não perder o fio da meada, ela está correta. A segunda, o modal rodoviário caracteriza-se pela baixa flexibilidade, sendo utilizado para complementar o transporte. Ah, a primeira está correta. Tá? Vamos analisar aqui as alternativas, tá? Primeira afirmativa é verdadeira. Então, se a primeira é verdadeira, a letra C está fora e a letra E está fora. Então, fica entre a letra A, a letra B e a letra D, tá? O modal rodoviário caracteriza-se pela baixa flexibilidade, sendo utilizado para complementar o transporte entre os pontos de embarque e desembarque. Na verdade, o rodoviário não tem essa baixa flexibilidade, inclusive pensando até no contexto nacional. Ele não tem essa baixa flexibilidade, como é sinalizado aqui.
né? Ele tem uma flexibilidade que permite com que o modal rodoviário ele esteja presente em várias operações, em vários tipos de operações. Então, a segunda, ela é falsa, tá? Então, aqui, e não necessariamente é só para ponto de embarque e desembarque, não. Inclusive, o modal rodoviário, ele é muito utilizado para logística urbana, né? Você levar mercadorias em área urbana, área densamente povoada. É aquela logística de última milha, last mile, que é a última milha. Você compra pela internet e recebe em casa. É logística urbana. Então, o modal rodoviário está dentro desse contexto, inclusive. Então, não é só embarque e desembarque, não. Então, a segunda é falsa. Então, a primeira está eliminada. Aí tem a letra B, a C está fora. Então, a letra A e a letra C está fora. E a letra E está fora. Fica entre a letra B e a letra D. Vamos para a terceira afirmativa aqui, ó, a derradeira. O modal ferroviário apresenta lead times lentos, tempos, né? Lead time é um termo muito usado dentro da área de logística. Tempo de entrega lento. Sim, o modal ferroviário é um modal lento, assim como o modal aquaviário também. Mais uma vez, vale a pena assistir o outro vídeo em que eu trato de vantagens e desvantagens relacionadas aos modais. É um tema normalmente presente no ENAD e presente também em outros concursos, nessa ideia de concurso, relacionados à área de logística. Então, ele é lento. Baixo custo de frete e flexibilidade e capilaridade baixas, com destinos fixos. Então, olha só. Ele tem um baixo custo de frete? O ferroviário tem. Ele tem. Ele transporta uma grande quantidade de carga e, consequentemente, ele consegue reduzir o custo de frete pelo volume transportado. A flexibilidade é baixa? É baixa. Porque pensa, eu tenho a linha férrea, eu vou seguir aquela trajetória. Eu não tenho, eu não tenho muita condição, não existe muita possibilidade ali de adaptação, de mudança. Eu tenho aquela linha férrea ali e eu vou seguir ela, é aquela rota que eu tenho pré-determinada. Não tem como ficar mudando isso. Isso já está pré-estabelecido. Então, de fato, a flexibilidade ela é baixa. Com destinos fixos. Sim, os destinos são fixos. Origem e destino. Tem um ponto que vai descarregar. E capilaridade. Capilaridade é alcance. A capilaridade do ferroviário é baixa? É baixa. Aí tem um ponto aqui, né? Ela é baixa, quando a gente analisa a questão de forma geral, a capilaridade do ferroviário vai ser baixa até pela necessidade de infraestrutura para você operar o modal ferroviário, para o modal ferroviário acontecer na prática. Então, de fato, a capilaridade é baixa, o nível de alcance do ferroviário é baixo. Pensando no Brasil, é muito baixa. Pensando, por exemplo, na Rússia, já tem um nível maior, tá? Então a terceira é verdadeira. Se a terceira é verdadeira, então aqui já temos a alternativa, possivelmente já temos a nossa alternativa, né? Vai ser a letra D. Eliminamos a letra B, né? Vai ser a letra D. Mas vamos analisar a quarta afirmativa aqui. O modal hidroviário é o transporte que utiliza o meio aquático. O modal aquaviário, hidroviário, mesma coisa. Para a movimentação de cargas e passageiros. Beleza. Isso aqui não tem dúvida. Então, a alternativa D é a correta. Tem uma outra alternativa que você pode, uma outra estratégia, na verdade, que você pode adotar para esse modelo de questão, tá? Em que você tem que escolher quais são as afirmativas corretas. Uma outra estratégia, você pode ler de forma, né, fazer uma breve leitura das afirmativas e verificar aquela afirmativa. Eu tive esse insight agora, né, vendo a quarta afirmativa ali do modal hidroviário. E verificar aquela que você tem certeza que essa é verdadeira. Você pode adotar essa estratégia também. Aqui, no caso, o modal hidroviário, o aquaviário, é o transporte que utiliza o meio aquático, não tem dúvida, para a movimentação tanto de cargas quanto passageiros, né?
Pensa lá nas barcas, né? Pensando aqui no Rio de Janeiro, né? Que eu estou no Rio de Janeiro, né? Mas pensando nas barcas aqui, né? A pessoa vai para Niterói e vai através das barcas, então transporta passageiros também. Enfim, então pode adotar essa estratégia também. Então, essa questão 13. Vamos aqui avançar. Eu marquei em laranja, tá? Que eu acho que eu vou abordar nesse vídeo. Olha, questão interessante aqui também, trata de gestão da produção, né? Refúgio, interessante a questão. Questão 20 aqui, foi tratado nos outros. Tem um outro vídeo também, com as questões que eu analisei do ENAD. Vamos ver se tem mais alguma questão nesse que eu tenha sinalizado, antes de abordar as questões discursivas, tá? É, Olha uma questão aqui, ó, lote econômico de compras. Outro tema, né, que é muito abordado, falar de custo. Sempre tem uma questão lá de lote econômico de compras, já teve questões ligadas a Pareto. Então, aquele data, inclusive, a fórmula, né? E a quantidade econômica é aquela quantidade que minimiza o custo total, né? E você tem o custo lá, você cruza os dois custos, né? E você tem o menor custo total, a quantidade que permite, né, comprar e atingir o menor custo total de estoque. Então, você tem mais alguma questão aqui a ser abordada, que eu printei em laranja? Não. Olha, discursivas aqui. Bom, eu vou tratar aqui. Vou pegar essa questão aqui, discursiva, que ela fala da questão dos transportes no Brasil. E aí eu vou pegar o item B aqui, que ele fala o seguinte: explique a influência e a característica do cross-docking como metodologia para agilizar a entrega e a movimentação de cargas nesse modal. Reforçar aqui que também tem um outro vídeo no canal em que eu trato do cross-docking, do conceito de cross-docking. Primeiro, o cross-docking é uma estrutura de armazenagem tradicional? Não, é uma estrutura de passagem. Ele vai receber a mercadoria, ele vai reorganizar a mercadoria nos espaços específicos, na área de expedição. Os caminhões de menor porte, menor capacidade de carga vão ser carregados com essas mercadorias e você vai despachar essa mercadoria. Tem um vídeo aqui no canal em que eu trato dessa questão do cross-dock, tá? Bom, influência e característica como metodologia para agilizar a entrega e a movimentação de carga desse modal. Aqui eu já falei para vocês como que o cross-dock agiliza essa movimentação. Ele vai receber essa carga, normalmente a carga ela é paletizada. Paletizar, você concentrar a carga, né, formar o pallet da carga, concentração dessa carga. Lembra que pallet é aquela estrutura de madeira, né? Você vai arrumar as castas ali, vai colocar aquele filme plástico, e você forma um pallet ali. Então você tem esse pallet, as cargas normalmente paletizadas, você reorganiza na área de tem o recebimento, na área de expedição, você reorganiza essas cargas, carrega os caminhões menores e despacha esses caminhões. Então essa estrutura do cross-docking, ela não vai guardar essa mercadoria. Ela não é uma estrutura de armazenagem tradicional, que ela vai receber e vai colocar essa mercadoria numa posição dentro do espaço do armazém. Ela não vai fazer isso. Ela não tem esse propósito. Então, isso ela agiliza esse processo do recebimento e expedição. Deixando claro que a questão do planejamento do pedido, análise do pedido, você tem que agilizar isso. Né? Então, tem que ter uma sincronia entre a questão de você produzir, receber toda a parte de distribuição, logística e entrega. Tem que sincronizar essas partes aí. Então, essa é uma característica do cross-dock, a influência do cross-dock em agilizar esse processo. Eu vou abrir aqui o padrão de resposta do ENAD. Qual que é o ideal, né? Qual que é a sacada, o ponto central, a dica para você responder questões discursivas, né? No ENAD, em concursos. Você tem que responder o que é solicitado. Tenta também quebrar a questão. Então, por exemplo, explique a influência do cross-docking como metodologia para agilizar a entrega e a movimentação de cargas nesse modal. Nesse modal, no caso, no modal
rodoviário, que é o que tem hegemonia. Porque aqui ele fala, ó, o modal que tem hegemonia no Brasil é o modal rodoviário. É o que mais transporta carga, de acordo com a matriz de transportes da NTT, da Associação Nacional de Transporte Terrestre. Isso já há alguns anos é assim, e vem crescendo. A participação do modal rodoviário. Mais de 60% que o Brasil transporta é pelo modal rodoviário. Então, a influência do cross-dock. Qual é a influência do cross-dock? Ele influencia no rodoviário. Eu acabei de falar aqui. Ele é uma estrutura para agilizar o processo de descarregar a mercadoria, reorganizar e liberar a mercadoria para as lojas. E a característica do cross-dock é uma outra parte da pergunta. Então, tenta quebrar o enunciado em partes, para você responder tudo que é solicitado pelo enunciado. Não esquecer nada. Uma coisa é influência, outra coisa é característica do cross-dock. O que ele exerce de influência, o que ele interfere no modal rodoviário? É em cima desse processo, em agilizar esse processo de receber, organizar a carga e liberar. Qual a característica dele? Ele não vai guardar a mercadoria como um armazém tradicional. Ele não vai receber e vai guardar essa mercadoria numa posição específica dentro daquele espaço de armazenagem. Não vai fazer isso. É uma estrutura de passagem. Vamos analisar aqui o padrão de resposta do ENAD aqui, da discursiva. Deixa eu só compartilhar com vocês novamente aí. Aqui, vamos lá. Ó, aqui, ó. O estudante deve mencionar que o cross-docking, como característica, evidencia a não formação de estoque, tá? Pois à medida que a carga chega, é conferida, fracionada e automaticamente despachada para a baia de saída ou expedição. Influencia na movimentação devido à rapidez, agilidade, que envolve a chegada e saída dos produtos. Notem aqui que ele vai responder os dois elementos do enunciado. Ah, Desse, mas é uma questão só? Você tem, na verdade, duas questões dentro de uma. Você tem a influência do cross-docking numa operação que tem um modal rodoviário e a característica do cross-docking, de agilizar uma operação que tem um modal rodoviário. Então, nota que eu tenho duas questões dentro de uma. É muito comum as pessoas não perceberem isso. Então, quebra a questão, leia o enunciado com calma. Tem a palavra influência e característica. Quebra o enunciado em dois. Vai ajudar. E aí a gente respondeu aqui os dois elementos. Tá? Então, tem essa questão discursiva, 2012. Ó, outra questão interessante aqui, ó. A gestão da cadeia de suprimentos é uma atividade importante, mas nem sempre fácil, uma vez que abrange o gerenciamento de diferentes empresas fornecedoras ao longo do ciclo de produção, transporte, armazenagem e distribuição do produto. Perfeito. Mesmo assim, esse modelo de gestão tem sido amplamente adotado e considerado uma forma eficiente de controle da cadeia de suprimentos, uma vez que utiliza ferramentas de tecnologia da informação para integrar todos os participantes do processo e permite uma melhor disseminação da informação entre eles. Beleza, integração de todo mundo, é um conjunto fechado, é a gestão da cadeia de suprimentos. Vai integrar o canal de distribuição com todos os seus fornecedores. Com base nessas informações, redige um texto dissertativo acerca da importância da gestão da cadeia de suprimentos, gerenciamento da cadeia de suprimentos, para a Supply Chain Management, né, que é o SCM, para a gestão de materiais, redistribuição e unidades logísticas. Notem que é 3 em 1 aqui. Eu quero a importância do Supply Chain Management para a gestão de materiais, para a rede de distribuição e para as unidades logísticas. Então, aqui eu tenho 3 elementos. Por isso eu tenho que quebrar, tenho que ler o enunciado com calma.
Primeiro, gestão de materiais, integração com o fornecedor. O Supply Chain Management, ou gestão da cadeia de suprimentos, propicia isso. Integração, compartilhar informações de forma geral com os fornecedores. Inclusive, a gestão de estoque pode ser realizada pelo fornecedor. Aí é o conceito do VMI, tá? Que é um outro conceito. Redes de distribuição. Eu tenho integração com toda a parte de distribuição. Você pensar numa cadeia de suprimentos, você coloca a fábrica como fronteira. Então você tem o fornecedor de primeira camada ligado à fábrica e tem o fornecedor de segunda camada. Então tem fornecedor de segunda camada, primeira camada, fábrica. Cliente de primeira camada, cliente de segunda camada. O que a gestão da cadeia de suprimentos ela permite é a integração com toda a parte de distribuição, com a rede de distribuição. Quem é o cliente de primeira camada, Davis? É o atacado, por exemplo. É um grande distribuidor, uma rede de distribuidores. Quem é o cliente de segunda camada? É o varejo. O varejo é um cliente do atacado. O atacado é um cliente da fábrica. Então, a gestão da cadeia de suprimentos permite a integração com essa rede de distribuição, com a parte que envolve a distribuição. Note que eu estou enxergando a cadeia de forma ampla, holística, estratégica. Fornecedor do fornecedor da fábrica, fábrica e os clientes da fábrica. Primeira camada, perdão, que é atacado, e segunda camada, que é o varejo. E unidades logísticas. É bom lembrar que, além de permitir integração com os fornecedores, parte de gestão de materiais, permite a integração com outras áreas, funções, atividades ou atividades essenciais da logística. Transporte, armazenagem e estoque. Tá? Vamos ver como é que foi a resposta aqui, o padrão de resposta do ENAD. Tá? Aí ele fala aqui, ó. O estudante deve elaborar um texto dissertativo indicando tão importante quanto o transporte dos materiais, sua armazenagem e distribuição, funções aqui da logística, né, tratando da armazenagem, estoque e a parte de transporte. Os centros de distribuição são unidades logísticas que devem ser administradas com muito cuidado e com o máximo de controle da informação. Lembrar da integração, sempre lembrar da palavra gestão da cadeia de suprimentos. Lembre da palavra colaboração, cooperação, das palavras, né? Colaboração, cooperação, integração. A forma como os materiais são recebidos, catalogados e armazenados, aqui é a gestão de recursos materiais, deve ser feita de tal forma que facilite a sua movimentação e auxilie no aumento do nível de serviço entregue pela empresa de logística. A integração muito com o fornecedor aqui. Com o uso do gerenciamento da cadeia de suprimentos, a informação gerencial gerada pode ajudar na administração do centro de distribuição de materiais, pois esta informação pode ser mais detalhada e incluir dados relevantes para que a administração do material possa ser melhor realizada no momento de sua permanência na unidade logística. Note aqui que ele fala um pouco da parte de distribuição, que é importante. Podemos dar destaque ao atacado, ao varejo, da forma que eu mencionei para vocês inicialmente. Ele fala, perdão, das unidades logísticas, quando ele fala de centro de distribuição, porque gestão da cadeia de suprimentos, você tem ideia de integração, de cooperação entre todas essas partes, tá? Então ele fala de unidades logísticas, rede de distribuição. Então procurem quebrar o enunciado. Nesse enunciado, ele liga a gestão da cadeia de suprimentos com a gestão de materiais, com rede de distribuição e com unidade logística. Mas o principal é você entender o conceito de gestão da cadeia de suprimentos. Aí você vai entender a importância da gestão da cadeia de suprimentos para esses três elementos. A gestão de materiais tem muita relação com uma... Até tem um nome, tem uma disciplina assim, né, que é gestão de recursos materiais. Eu ministro essa disciplina atualmente, né, nas instituições que eu dou aula. Então, tem a gestão de recursos materiais, trata de compras, a parte de catalogação, especificação de materiais, é um outro campo também, mas é muito essa integração com o fornecedor, toda a parte de distribuição,
envolve sim atacado, varejo, compartilhar informação com esses elementos e unidades logísticas. Por exemplo, uma central de distribuição, integração com uma central de distribuição. Então, a palavra gestão da cadeia de suprimentos, né, o termo, né, gestão da cadeia de suprimentos, tem ligação com cooperação, colaboração, compartilhamento de informações, trabalhar em equipe, tá? Então, essa foi a análise da prova de 2012. Analisei algumas questões aqui. Lembrar que temos um outro vídeo com análise de questões de análise também do curso de logística. Esse foi de 2012. Eu vou compartilhar com vocês aqui 2015. Então, vou compartilhar com vocês aqui ENAD de 2015. Tá? Então, vamos lá. As questões estão sinalizadas aqui. Deixa eu só avançar aqui. Ó, as questões discursivas, tá? Ah, um outro ponto. Vale aqui um destaque, tá? Tecnologia. Vi aqui o Warehouse Management System. Procurem revisar, né? Sistema de gerenciamento do armazém, WMS. Transportation Management System, que é o sistema de gerenciamento de transporte. Sistema de gerenciamento de pedido, que são os 3 subsistemas que estão dentro do sistema de informação logística. Vale a pena. Normalmente, em provas, avaliações, como é NAD, né, que envolvem a área de logística e operações, você vai encontrar a presença desses sistemas e tecnologias aplicadas à logística de forma geral. Vou avançar aqui para verificar quais são as questões. Aqui. Primeira questão, ó. Incoterms. Nossa, Incoterms é. Falou em logística internacional, lembra de Incoterms, termos de comércio internacional. Isso aí é certo. Quando você fala de logística internacional, comércio exterior, Incoterms. Aquelas siglas todas do Incoterms, papel do exportador, do importador. Por meio de siglas formadas por 3 letras maiúsculas, refletem as práticas comerciais dos contratos de compra e venda de mercadorias nas operações de comércio internacional, exportação e importação. Essas regras descrevem principalmente as responsabilidades de tarefas, custos e riscos envolvidos na entrega da mercadoria pelo vendedor ao comprador internacional. Aí ele fala aqui, com base nas regras, aqui é conceitual, tá? Nas regras de compra e venda de mercadoria estabelecidas pelos Incoterms para operações de comércio internacional, assinale a alternativa correta acerca da interpretação do Incoterm FCA, na versão 2010. Vamos lá. Vamos aqui. Então, olha só. Nesse caso, né, a gente tem uma tabelinha com todos eles, né, com todos os Incoterms, existe uma descrição. Eu vou até verificar para vocês aqui, só verificar aqui, que eu tenho essa tabela. Eu só. Eu tenho essa tabela aqui de Incoterms. Eu só vou pesquisar que é importante, tá? Só para a gente. Não é essa tabela aqui. Eu tenho uma tabela resumida. Eu vou dar só um stop aqui. Vou pesquisar para vocês, para mostrar para vocês essa tabela dos Incoterms que vai, sem dúvida, esclarecer muito para vocês aí. Tá? Vou mostrar aqui brevemente, tá? Para vocês. Pesquisar aqui.
que é importante. Vou só ajustar para vocês aqui. Tá. Deixa eu só. Peraí. Tá. Aqui tá meio desformatado, só passar aqui para os incoterms de fato, tá? Tem alguns termos aqui, modalidades de exportação. Tá, peraí. Só colocar aqui para vocês que não foi completamente a parte, que é a parte que nos interessa aqui, acabou indo. Vou acrescentar para vocês aí. Peraí. Isso aqui é praticamente um ao vivo, tá? Sem edições e, né? É só gravado, né? Mas procuro fazer em tempo real também. Aqui, ó. Os incoterms, a questão dos direitos e obrigações, tem uma descrição aqui. E aqui, que eu também já dei aula, né? Aliás, nesse semestre também estou dando aula de logística das operações internacionais, né? Então, eu trato desse tema. Então, aqui, Incoterms, tipos de Incoterms. O FOB, ali é o FCA, tá? Aqui é a participação exportador e importador e o FCA. Ou seja, olha como é que o FCA é aqui. Livre é transportador. Nesse caso, deve-se estabelecer a alfândega de embarque, uma vez que o exportador será responsável por entregar as mercadorias livres a bordo do veículo transportador na alfândega de embarque. Isso o exportador. Isso é o FCA, tá? Isso é o FCA. É a participação que tem nessa relação exportador, importador, vendedor e comprador, na verdade. Vamos voltar para lá, para análise da questão. Questão direta, tá? É também um modelo presente no ENAD, concurso de forma geral. Aqui, ó. O vendedor cumpre sua obrigação de entrega quando encaminha as mercadorias liberadas para exportação ao transportador, tendo este sido nomeado pelo comprador no local ponto determinado. Então, ele encaminha as mercadorias liberadas para exportação ao transportador. Isso é FCA. Tá? Se você analisar, voltar lá para o que eu coloquei aqui na apresentação, né, que eu colei aqui rapidamente, ó, o exportador será responsável por entregar as mercadorias livres a bordo do veículo transportador. Então, ele deixa ao transportador na alfândega de embarque. Então, é exatamente o que aquela afirmativa fala, o que aquela afirmativa coloca, tá? Então, só voltar aqui, compartilha, descompartilha, compartilha, descompartilha, né? E voltamos aqui, e é realmente a letra A, tá? É a questão direta aqui, falou de comércio exterior, logística internacional, tem que saber o papel. Depois eu vou gravar com calma em vídeos futuros, né? Essa questão dos incoterms, né? Papel do exportador e do importador nesse processo. Então aqui não tem dúvidas, é a letra A. Tem que saber realmente o papel e responsabilidade do exportador e importador dessa categoria, que é o FCA, tá bom? Então aqui seria a letra A. A letra B. O vendedor completa suas obrigações e encerra sua responsabilidade quando a mercadoria é colocada à disposição do comprador na data, no período. Não, na verdade, é colocada à disposição do transportador que foi contratado pelo importador, caso o comprador. Tá? Então a B está fora. C. O vendedor cumpre sua obrigação ao colocar a mercadoria à disposição do comprador em seu domicílio no prazo estabelecido. Está fora. Ele coloca a cargo do transportador, que foi contratado pelo importador ou comprador. O vendedor completa sua obrigação a pagar o frete pelo transporte da mercadoria até o destino designado, transferindo riscos por perdas ou dano de mercadorias, não é o caso.
E o vendedor completa suas obrigações e encerra sua responsabilidade quando a mercadoria é colocada à disposição do comprador. Não, é à disposição do transportador, falando de FCA, que foi contratado pelo importador ou comprador, tá? Então aqui é letra A, aqui é a questão 18, é na área de 2015, tá? Vamos ver se tem mais alguma questão aqui a ser abordada. Questão 23, olha. Vamos lá. Serviço ao cliente, transporte. Ó. Na visão da logística, o serviço ao cliente resulta de todas as atividades logísticas da cadeia de suprimentos. Portanto, o projeto do sistema logístico define o nível dos serviços que serão oferecidos ao cliente. É o nível de expectativa que o cliente tem em relação ao serviço logístico. É nível de serviço. Essa definição impacta significativamente na rentabilidade projetada pela empresa e o gráfico a seguir ilustra isso. Notem aqui que eu tenho serviço logístico, a gente está tratando aqui nesse vídeo de um pouco de transporte, custo e logística internacional. Tá? A diferença de receita para custo é o lucro e tem um ponto que eles se cruzam. Pensando no nível de serviço e pensando no custo ou vendas. Vamos lá. O ideal é que você maximize essa diferença entre receita e custo. Então, qual é o nível de serviço que eu tenho que ter para maximizar essa diferença? Ter a maior diferença entre receita e custo. É essa a ideia, tá? Mais um gráfico extraído do livro do Balu, tá? Bom, vamos lá. Letra A. Também aqui é uma questão que não é de avaliar a afirmativa, qual que é a correta, não, é um outro modelo. Tem que analisar alternativa por alternativa, tá certo? E aí, o ideal também é comparar uma alternativa com a outra, porque às vezes colocam alternativas, uma alternativa parecida com a outra. Tem que ter um cuidado com isso também. Atuar com nível de serviço de 100%. Não, aí, assim, pois é nesse nível que o lucro é maximizado. Olha o gráfico, pessoal. Vamos analisar o gráfico. Outro ponto, outra observação, tá? Procurem se ater também ao que é oferecido pelo anunciado. Não vai tentar ir por outros caminhos, não. Tá certo? Então, aqui, o maior lucro que você tem é quando você tem o nível de serviço 100%. 100% tá aqui, ó. Aqui, ó. A diferença. Tá por aqui, né? Por esse nível de serviço aqui que você tem a maior diferença de receita para custo, né? Então, letra A tá fora. Vamos pular a B, né? A C. Focar na maximização do nível de serviço. Não é o caso. É qual o nível de serviço ideal para maximizar o lucro. É a interpretação desse gráfico, tá? É interpretar o gráfico também. Então, isso aqui não é maior nível de serviço, né? 100%. Você vai ter um custo para isso. Lembra sempre, transporte mais rápido, mais caro. Ofereça um melhor nível de serviço, mas é um transporte mais caro. Então, tem que tentar equilibrar nível de serviço, custo. Aqui a ideia é nível de serviço ideal para maximizar o lucro. Então, você está fora. Atuar próximo ao nível de serviço de 100%, pois são os pontos de maior incremento marginal de receita. Não. Maior incremento marginal de receita está abaixo. Olha o gráfico. Vamos analisar o gráfico aqui, pessoal. Vou tirar aqui, vou organizar para cá. Aqui o gráfico. Nesse ponto aqui, né? Então, o nível de maximização do lucro. Atuar nos pontos em que os custos logísticos são os mínimos possíveis. Não, a ideia, a interpretação desse gráfico central é o seguinte: qual é o maior lucro que eu consigo com um determinado nível de serviço? Maior diferença aqui, pessoal. Receita e custo com um determinado nível de serviço. Então tá por aqui, ó. Essa região dourada aqui, ó. Por esse nível de serviço que eu vou atingir o maior lucro. Maior diferença receita-custo. A letra B. Analisar a sua cadeia de suprimentos a fim de definir o trade-off do nível de serviço logístico. O que é trade-off? Pensa o seguinte, se a receita ela está crescendo, o custo está crescendo, eu tenho que fazer uma escolha. Eu sei que se eu aumentar o nível de serviço, o que vai acontecer? Eu vou ter um ganho em custo. Um ganho em custo mesmo, vou ter um acréscimo em custo logístico.
Depois, de repente, eu vou começar a perder receita. Porque, na verdade, o meu custo começa a aumentar de forma significativa. Analisem o gráfico aqui, ó. Olha o 100% aqui. Então, o trade-off é essa escolha. O que eu faço para equilibrar esse negócio, equilibrar esses pratos aqui? Eu tenho que ter o maior lucro para um determinado nível de serviço. Por isso que é o trade-off, é uma escolha que você faz. Um está crescendo, né? Cresce o nível de serviço, mas cresce o custo também. Então eu preciso equilibrar, porque eu tenho que ter lucro na minha operação. Como é que eu equilibro isso? Então, qual é o maior lucro para um determinado nível de serviço? E não vai ser 100%, vai ser abaixo dos 100%. Então, a afirmativa correta, né, a alternativa correta é a letra B de bola, tá? Trabalhar com esse trade-off. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui. Ah, essa matriz aqui, ó, que eu vou lembrando e vou falando, tá? Matriz de compras, tá? De Kaujic. Uma vez eu dei essa matriz aqui numa disciplina de projeto integrador em logística. Então, de vez em quando, essa matriz aparece, né? Em questões relacionadas à logística, operações, né? A parte de compras, gestão de recursos materiais, enfim. Questão 29. O regime aduaneiro especial, drawback, instituído pelo Decreto-Lei nº 37, 21 de novembro de 1966, consiste na suspensão e eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para utilização em produto exportado. O mecanismo funciona como um incentivo às exportações, pois reduz os custos de produção de produtos exportáveis, tornando-os mais competitivos no mercado internacional. Foi tirado do site da Receita, considerando as três modalidades do drawback: isenção, suspensão e restituição de tributos. Aliás, falando de comércio exterior, logística internacional, drawback também é figurinha fácil, pode carimbar aí, né? É certo de ter alguma questão em contermes, drawback, é certo ter questões relacionadas a esses elementos, tá? É correto afirmar que na modalidade de isenção são isentados os tributos incidentes na... Vamos lá. Aqui é quando você importa a mercadoria, a matéria-prima, pela segunda vez. Drawback na isenção, pela segunda vez. Tem essa questão, tá? Eu até já fiz a análise aqui. Vamos lá. Primeira alternativa: importação de mercadoria em quantidade e qualidade equivalentes destinados à reposição de outra de produção nacional. Na verdade, não. É você repor a mesma que você importou inicialmente. Tá? O drawback funciona assim, o de isenção. Categoria isenção. Vamos pular a B, né? Letra C. Aquisição no mercado nacional de mercadoria? Não. É importação. A C, o início dela já está fora. A D, aquisição no mercado nacional, também já está fora. É importação. Tem casos que, até por conta de gestão do tempo, você tem que administrar o tempo também. Quando a gente fala de concurso, provas para concurso, procurem administrar o tempo também. Não fiquem concentrados tanto tempo em uma questão, tá? Procurem administrar o tempo. Então, no início aqui, a C e a D estão fora. A é importação de mercadoria em quantidade e qualidade equivalente destinada a outra de produção nacional. Não, não é produção nacional. Veja a reposição do que você importou num primeiro momento. Veja a letra B. Importação de mercadoria em quantidade e qualidade equivalente destinada à reposição de outra importada anteriormente. Você importou pela segunda vez. O drawback de isenção é isso, com pagamento de tributos e utilizado na industrialização de produto exportado. A primeira que você importou, você pagou tributo. Na segunda vez é que você não vai pagar. Então, esse é o drawback na modalidade isenção. Por isso que a alternativa B está correta. Tá? Então, fiquem atentos à questão de gestão do tempo também, tá? Administração do tempo. Então, esse foi a ANAD de 2015. Acho que não tem mais nenhuma questão. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Estoque, né? Reposição contínua também. Figurinha fácil em questões de logística e operações. Vamos aqui
a... Deixa eu só descompartilhar. Deixa eu voltar aqui. 2018, o ENAD 2018. Vamos compartilhar aqui. Deixa eu avançar aqui. E avancei muito aqui, pessoal. Olha, foi avançar. Deixa eu fazer uma volta aqui, Velozes e Furiosos aqui. Peraí. Questão 9, vamos lá. Questão 9 está marcada em laranja aqui. Ó. Uma das maiores mudanças nas transações internacionais de hoje é a tendência para a terceirização não somente de materiais e componentes, mas também de serviços que tradicionalmente eram prestados pela própria organização. Na perspectiva dessa tendência, defende-se que a organização focalizará cada vez mais atividades da cadeia de valor na qual obtém vantagem, ou seja, os núcleos de competência do negócio, terceirizando os demais. É o core competence. Na verdade, você vai focar no que é coração da sua operação. Fabricação eu vou terceirizar? Não. É própria. Vamos analisar assim. Transporte eu vou terceirizar? Vou contratar uma transportadora? Provavelmente. Alguém que tenha a expertise para isso. Esse movimento tem ficado evidente, particularmente na logística, em que o fornecimento de serviços de transporte, armazenagem e controle de estoques é cada vez mais subcontratado, especialistas ou parceiros logísticos. Questão de alto nível de dificuldade, tá? Vale o alerta. Já falei isso naquele vídeo, no vídeo anterior, que eu analisei questões de ENAD, falo nesse agora. Em uma empresa, a gerência da rede de parceiros e fornecedores terceirizados deve ser feita tanto de forma centralizada quanto localmente. Como é que essa questão deve ser abordada? Tem uma primeira afirmativa. Eu vou analisar se a primeira é verdadeira ou falsa. Vou analisar separadamente se a segunda é verdadeira ou falsa. E depois eu vou fazer uma leitura geral, entendendo se a segunda justifica a primeira. Se a segunda proposição, que é essa aqui, tem relação com a primeira. Tá? Então a primeira, ó, tá correta. A primeira é verdadeira, tá? Então aqui, ó. As decisões estratégicas devem ser tomadas em nível central e incluir monitoramento e controle do desempenho dos subcontratados, ao passo que o melhor gerenciamento do dia a dia com esses parceiros logísticos se realiza em nível local. Notem que eu abordo na segunda proposição questões que eu falei na primeira proposição. Ele tem um conceito do seguinte, que você tem que ter uma abordagem tanto centralizada da operação, quanto entender as questões específicas do local. Quando você vai exportar uma mercadoria, por exemplo, você precisa entender a infraestrutura, o transporte que você vai usar, características daquele local, beleza? Então, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira também. E a segunda, de cara, ela fala da questão local, de monitorar os seus subcontratados, quem presta serviço para você. Vamos ler agora as duas, né? Em uma empresa, a gerência de rede de parceiros e fornecedores terceirizados deve ser feita tanto de forma centralizada quanto localmente. Por quê? As decisões estratégicas devem ser tomadas em nível central. Olha ele falando da centralização, que falou lá na primeira. Ele justificando. E incluir decisões estratégicas, por isso tem que ser centralizada. E incluir monitoramento e controle do desempenho dos subcontratados, ao passo que o melhor gerenciamento do dia a dia com esses parceiros logísticos se realiza em nível local. Então, ele está justificando. Decisão estratégica centralizada e o dia a dia tem que acompanhar localmente. Ele está justificando o que eu falei na primeira proposição. Ele está pegando elementos da segunda proposição, da primeira proposição, perdão, dessa aqui, e está abordando na segunda. Centralização e a questão local.
Então, as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Então, precisa analisar em separado as duas e depois verificar se elas têm uma relação. Se a segunda vai justificar, vai abordar elementos da primeira. Essa é uma questão, essa é uma questão de alto nível de dificuldade, tá, pessoal? Letra A é a correta, tá? Questão 9, ENAD 2018. Deixa eu avançar aqui, ver se tem mais alguma questão ligada à logística internacional, né? Custos e transporte. Olha o drawback aqui, ó, tá? Esse aqui eu já vou ler. De novo, o drawback apareceu, hein? Prova 2015, né, que a gente falou, né, das categorias, agora a definição do drawback, tá? Já vou direto aqui para a colocação. Ó. Nesse contexto, o regime aduaneiro especial que se enquadra no processo de compra desses materiais e exportação de produto acabado com foco em isenção ou suspensão dos impostos é denominado o drawback. A gente falou do drawback na prova de 2015, né? O drawback volta a aparecer agora na prova de 2018, na questão 16, Benade. Então tá lá o drawback presente. Isenção, suspensão é o drawback. Vale a pena estudar. Vamos ver se tem mais alguma questão. Questão 25. Mais uma vez o Ronald Balu, tá? Como fonte. Avaliar as afirmativas, tá? Então vamos lá. Com a concorrência internacional, a gestão da cadeia de suprimentos global vem tornando-se uma tarefa cada vez mais complexa e difícil de gerenciar do que uma cadeia de suprimentos doméstica. A logística internacional contempla regras de comércio exterior e questões financeiras específicas de outros países, isso é verdade. Ao passo que a cadeia de suprimentos doméstica trata de projetos em um único país. Na cadeia de suprimentos global, a preocupação não é avaliar os custos e os lucros de uma única organização, mas de todos os envolvidos nessa gestão, tem vários fornecedores, transportadores, várias empresas de outros países envolvidos, tarefa importante no planejamento estratégico das organizações. Considerando essas informações, bem como as ações necessárias ao planejamento de uma cadeia de suprimentos global, voltada para a comercialização de produtos, avalie as afirmações a seguir. ENAD 2018, questão 25, questão de logística internacional. Selecionar em novos países instalações adequadas nas etapas de produção e distribuição de produtos é importante no planejamento da referida cadeia, porque isso contribui para minimizar custos na aquisição de matérias-primas para a confecção do produto. Perfeito, afirmativo. Não tem o que discutir. A gente vai analisar cada uma delas. A primeira, ela está correta. Se a primeira está correta, eu elimino só a letra D agora, tá? Só elimino a letra D. Vamos lá. No planejamento de uma cadeia de suprimentos global, devem ser selecionadas para fechamento as instalações já existentes em países onde os recursos de mão de obra vêm se tornando escassos. Notem o seguinte, tá? A avaliação que ele faz, olha o que ele coloca. Você fechar uma instalação, pode ser uma fábrica, uma central de distribuição, instalação no sentido amplo. Eu vou fechar a instalação adotando só um critério: mão de obra escassa. E se eu trouxesse para ele como solução importar essa mão de obra, desenvolver essa mão de obra nesse país, a parceria com uma instituição de ensino superior? Tomem cuidado com essas afirmativas que apresentam uma solução simplória. Fechar a instalação com um único critério, adotando um único critério. Então, a segunda está errada, é falsa, muito falsa, tá? Então, a segunda está errada. Então, se a segunda está errada, você elimina a letra A, você eliminou a letra B, você eliminou a letra D e você eliminou a letra E. Já fica com a letra C, tá? Já poderia marcar a letra C. Lembra da questão de gestão do tempo. Tempo por questão, tá? Isso de concurso de forma geral. Vamos analisar a terceira proposição. Escolher fornecedores que ofereçam melhor qualidade e preço justo em produtos fabricados e armazenados é essencial esse planejamento. É o tipo de afirmativa que não tem dúvida. Qualidade e preço para o fornecedor.
Dois critérios importantíssimos para selecionar um fornecedor. Perfeito, a 3 está correta. A 4. A seleção de rotas pelas quais os produtos devem passar para chegar ao seu destino final é uma ação necessária ao planejamento de uma cadeia de suprimentos global, visto que tal medida diminui o lead time do transporte e os custos. Então, a seleção de rotas, sim, a avaliação de rotas é uma ação necessária para redução de custo. Perfeito, afirmativa 4. Então, a alternativa correta é a letra C, questão 25 do ENAD, 2018. Questão 26, ó. Essa questão aqui é um pouco de cálculo, tá? Mas é bem rápido. Um comprador que trabalha em uma fábrica de componentes de computador necessita atender a um pedido de 10 mil espaçadores, peças utilizadas em embalagens, que poderão ser produzidos internamente ou comprados de um fornecedor que apresente a melhor proposta. Na tabela a seguir, mostram-se as condições que estão sob análise desse comprador. Eu vou abrir um Excel rápido aqui, para realizar esses cálculos, tá? Não é nada mirabolante, não, tá? São cálculos bem tranquilos de serem realizados. Então, deixa eu só abrir o Excel aqui. Só descompartilhar aqui. Eu abri o Excel em branco, tá? Vou abrir o Excel em branco. Quem sabe faz ao vivo, né? Vou abrir o Excel em branco aqui. Tá, calma aí, que ele está abrindo ainda o Excel. Aqui. Vamos lá. Então, aqui, ó. Vou só voltar aqui na prova, fabricar, comprar A e comprar B. Na prova você vai fazer esse cálculo, né? Não é um cálculo tão... O fabricar aqui, o custo fixo por pedido é 2.000. Olha aqui meu Excel aqui. Isso. Aqui o custo variável 0,89, 1.500, 105, 1.750, R$ 1. Beleza. Tá. E aí ele fala de 10 mil espaçadores, né? Na tabela a seguir, beleza. Então, o custo fixo por pedido é 2.000, tá? Por pedido, e o custo variável por unidade é 0,89. Tá? Peça utilizada, podem ser produzidas internamente ou compradas por fornecedor para ter a melhor proposta. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Então, aqui, ó. São 10.000 espaçadores aqui. Então, o custo variável, por exemplo, para fabricar, eu vou fixar os espaçadores aqui, F4, aqui, tá? Então, esse é o custo variável que eu tenho. E aqui o custo por pedido. Custo pedido e custo variável, tá? E aqui são os espaçadores. Deixa eu só ajeitar aqui, que aqui fica... Aqui, deixa eu só arrumar aqui. Aqui são os espaçadores, beleza. Tá. Então, deixa eu só dar um stop aqui, voltar para a questão, aí ele pede para você avaliar. Bom, ele fala o seguinte: nessa situação, o comprador deve optar por avaliar o custo total e comprar do fornecedor A. Do fornecedor A, deixa eu só falar para vocês aqui uma coisa, tá? De antemão. Quando a gente analisa os custos pelo Excel, o menor aqui, primeira coisa, avaliar o custo total. O menor é fabricar. Comprar do A é 10.500, comprar do B é 10.000. Então, o melhor aqui é avaliar o custo total
e fabricar. Acho que não tem dúvida aqui. Só voltar lá para a questão aqui. Vamos lá. Comprar do A e do B tá fora. Avaliar o custo total é comprar no menor custo fixo. Só o custo fixo e o custo variável. Por quantidade, por unidade de espaçadores. Avaliar o custo total e comprar no custo variável intermediário. Como assim? Né? Custo variável intermediário. Tem o menor custo variável fabricar. Avaliar o custo total da operação de suprimentos e fabricar internamente. Avaliar o custo total e você fabricar internamente. Por quê? Internamente você tem o menor custo variável. Apesar de ter um custo fixo por pedido de 2.000. Só que seu custo variável ele é bem menor. Se pensar no custo da operação como um todo aqui, ó, se eu fosse somar a operação, fiz os cálculos aqui, ó, fabricar o custo por pedido, cada pedido fosse 10.000 espaçadores, 10.900, 12.000 para comprar do A e 11.750 comprar do B. Só mostrar o Excel para vocês aqui. Aí, somando esses dois aqui, tá? Então, é custo total e fabricar, vamos voltar para a prova aqui, fabricar internamente, tá? Aqui no caso é letra E, questão 26. Se tem mais alguma questão aqui relacionada? Beleza, pessoal, fechamos aqui na análise das questões de ANAD, prova de 2012, 15 e 18. No canal tem um outro vídeo, tá? Em que eu fiz já essas análises também, ligado à logística reversa, com outros temas. Aqui foi logística internacional, um pouco de custo e falamos também de transporte, canal de distribuição. Cheguei a falar de questões discursivas também. E teremos aí próximos vídeos com outras análises de questões também, conteúdos ligados à logística, operações e sustentabilidade. Pessoal, um abraço aí, espero que o vídeo agrade a vocês aí. Depois coloquem seus comentários no vídeo também, tá bom? Sugestões de vídeos, temas, tá? Forte abraço, pessoal.